eu mostraria. Veja, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O Senhor Jesus falando que aqueles que não aceitassem os seus apóstolos, na verdade, que quando saíssemos daquela casa ou daquela cidade, sacudíssemos o pó daquela casa ou daquela cidade das nossas roupas. Podemos assentar, meus irmãos. Gênesis capítulo 13. Vamos ler do versículo 7 em diante. Então houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. De Abraão, tio de Ló. Os pastores começavam a se desentender. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Veja. Veja, aquele lugar era tão bonito que parecia o jardim do Senhor. Imagina que terra, que lugar lindo que devia ser. E hoje, veja bem, Sodoma e Gomorra, o local onde foi erigida essa cidade, ela é somente, veja, sal e enxofre. E veja, irmãos, o que espera, veja, para as pessoas que desprezam a advertência de Deus. Você vê que quando Deus, além das outras profecias que Jesus falou de ai de ti, né? Cafarnaum, não é verdade? Veja, que ela era tão exaltada, veja, que se em Tiro e em Sidom tivessem feito os sinais que Deus fez, que o Senhor Jesus fez ali, ela teria permanecido até hoje. Mas, como nós sabemos, hoje ela se encontra no fundo do mar. Então, irmãos, é algo assim. Então, hoje mesmo, né? Os
os aliados dos Estados Unidos dizendo que se a Rússia usar uma arma nuclear, veja, ela seria extirpada. E a Rússia já disse, se vocês copiam, veja, vai ser a terceira guerra mundial. Então está tudo tão claro. Isso não nos deixa felizes? Amém. Hein? Muito feliz. Por quê? Porque nós sabemos que, veja, Deus nos adverte. Deus, oh meu Deus, veja, nos enviou um profeta, que nem estava falando com o irmão de Djalma hoje. Nós temos muito do que nos alegrar. Veja. Porque Deus, Ele não nega, veja, Ele não nega, Ele não volta atrás de nada que Ele falou e do que Ele determinou. Glórias a Deus, na verdade. Então veja, eu quero, Deus me colocou no coração agora essa escritura, em Atos capítulo 10. Porque muitas pessoas são enganadas por essas falácias de Satanás. Não é verdade? As pessoas acham que pelo fato de elas serem boazinhas, por pagarem suas contas, né? Isso tudo é muito lindo, né? Faz parte da nossa vida social, não é verdade? Então veja bem, que acham que não, eu não vou para o inferno, né? Capaz, a minha igreja aqui, ó, o nosso pastor, o nosso padre, o nosso papa, não ensina a nós roubar, não ensina a nós... Não, nós trouxemos os dízimos, veja, dizimam, pagam para ir para o inferno. Porque anticristo é tudo aquilo que é anti-palavra. Você rejeita o nome do Senhor Jesus Cristo, você está em uma doutrina anticristã. Não importa se você guarda o sábado, os 10 mandamentos, não importa, não. Se você estiver fora da doutrina, daqueles homens que nós acabamos de ler lá em São Mateus capítulo 10, que o Senhor Jesus os enviou, veja, primeiro para Israel. Por isso, o Espírito Santo nos ensina que primeiro os domésticos da fé. Eu não posso deixar de, por exemplo, de ajudar um doméstico na fé, e ajudar uma outra pessoa. Não. Primeiro são os domésticos na fé. Aí depois não impede de se eu tiver para ajudar, eu vou ajudar quem, veja. Mas eu não posso ver o irmão. Primeiro, veja. Então Jesus primeiro mandou os apóstolos para Israel. Que eles não entrassem na cidade de Samaria e nem dos gentios. Veja. Que eles fossem exclusivos, veja, às ovelhas perdidas de Israel, veja, porque nós sabemos que nem todo Israel aceitou Jesus. E até hoje, os judeus, eles desdenham o Senhor Jesus, tanto que eles ainda esperam o Messias. Não é verdade? Então, Atos capítulo 10, ele diz o seguinte... Atos capítulo 10 narra assim para nós: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, veja, um gentil, veja bem, piedoso. Olha só, olha as qualidades desse centurião: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A Bíblia, irmãos, não existe, irmãos, coisa tão maravilhosa como a palavra de Deus para nos
corrigir, para, veja, irmãos, veja bem, olha as qualidades: piedoso, temente, veja, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo. Mas eu ajudo, porque isso, amém, maravilhoso, né? Veja, tanto que essas, veja, agora, se você olhasse para Cornélio como nós olhamos e somos olhados, na verdade, o que nós tirar o paletó, esquentou. Veja, veja, se nós não tivéssemos esta compreensão da Bíblia Sagrada, veja, o que nós pensaríamos de um centurião romano, se fôssemos nós um judeu? Não é verdade? Veja bem. Veja. Ele contínuo orava a Deus. Esse quase a hora nona do dia viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio, a qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope a mandar chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo, lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Veja, Cornélio, olha as qualidades: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Veja. Mas lhe faltava algo para ele ser, veja, completo. Lhe faltava algo para que, veja, tudo aquilo que ele estava fazendo em caridade, em piedade, em amor, em obra, veja, não fosse dar com os seus burros na água. Faltava algo para preencher todas essas qualidades. Veja, porque ele ainda estava imperfeito. A sua fé era imperfeita. Por quê? Porque ele tinha, veja bem, um conceito, do povo judeu. Assim como nós, veja, assim como nós temos, respeitamos, amamos os judeus, amamos Israel, amamos o Japão, amamos, veja, todos, não é verdade? Amém. Veja bem, veja, mas nós sabemos que, veja bem, que nem tudo que é judeu é israelita. Então, mesmo ele sendo tão piedoso, lhe faltava, veja, a perfeição, faltava a sua fé ser completa. Então nós vimos que quando, veja, ele chamou Pedro e Pedro deu a diretriz. Mas, irmãos, por quê?
anjo já não falou, ele estava ali na frente de Cornélio. Por que esse anjo não deu a diretriz, não ensinou a Cornélio a santa doutrina? Por que ele não dizia, ó Cornélio, chama Pedro e para tu ser batizado, depois tu vai ter que tomar da Santa Ceia, tu vai ter que participar, você está entendendo? Não, mas ele simplesmente, veja, é que nem, veja irmãos, é que nem assim, ó, eu sou assim, ó, quando eu vou em uma denominação, eu vou visitar um tabernáculo, eu vou ver, que o pastor, ele pede para eu cantar um hino. Ele me chamou para quê? Para cantar. Não me chamou para pregar, para dar uma palavrinha, não. Ele me chamou, não é verdade? Então veja, eu posso sim, canto. Ou não, porque hoje eu não tenho nada preparado, eu prefiro, veja. Agora, ele me chamou para cantar, não foi para pregar, não foi para dar uma palavrinha. Então nós vimos hoje que, hoje as coisas estão, veja. Então veja, o homem de Deus, ele está dirigido por Deus. Uma mulher, quando nós falamos homem, na verdade, tocante a gênero, veja, nós sabemos que a Bíblia, veja, Deus cobra muito mais do homem do que da mulher. Vocês sabiam disso, né? O homem na Bíblia, ele vai ter que arcar com muito mais, veja, do que com a mulher. A mulher salvaciada da luz a filhos e permanecer como dessa na fé da santificação, veja. Olha o que ela tem que fazer. Não, mas isso não me basta. Eu tenho que, não, eu quero pregar, eu quero ir, veja. Eu quero ficar batendo chinela de casa em casa e fala lá e vem cá, e vai lá e faz muvuca lá e vem cá e veja. Quando a Bíblia diz, a mulher salvar-se-á, dando a luz a filhos, se permanecer com modéstia, na fé e na santificação. Agora, o homem é bem diferente. Veja. Então nós vemos que aqui, este anjo, ele não foi, veja, a mulher não foi chamada para pregar, o homem não foi chamado, veja, então veja bem, Deus chamou Deus enviou este anjo com uma mensagem. E não vai me dizer que Deus envia a mulher com mensagem porque é mentira. Isso não é escriturístico. E se não é escriturístico, para mim não tem nenhum valor. Agora a mulher tem um testemunho. Não palavra, não... Não é verdade? Porque isso não foi criado para ela. Veja. Esse anjo chegou ali e trouxe a mensagem direta. Veja. Veja bem. Veja. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio, veja, manda chamar Pedro. Aí Pedro sim. Pedro, você vai sentar com Pedro, você vai tomar um café com ele, você vai almoçar com ele, você vai cear com ele, e veja bem, vai tomar um chimarrão com ele, vai tomar um tererê, vai conversar com ele, não é verdade? Aí sim, Pedro foi lá para ter um companheirismo tocante à palavra de Deus. Agora, assim como Pedro, ele tinha uma palavra, o anjo também tinha uma palavra. E fora disso veja. Veja bem. Agora, quantos hoje acham que Deus mudou e vão pagar muito caro por isso? Veja. Tendo conhecido Deus, não se preocuparam com as coisas de Deus. Veja. E amaram mais a mentira do que a verdade. Veja. Se nós não tivermos nas pisadas desses santos apóstolos, meus irmãos, em nome de Jesus, você vai se arrepender tanto. O mundo vai, veja,
Que nem eu estava lendo ontem para minha esposa, que depois que eu ganhei essa Bíblia da minha irmã, essa é uma tradução maravilhosa, bem antiga, né, a qual eu já, né, antes que existisse toda essa ganância religiosa, toda essa avareza pelo dinheiro, e usando a palavra de Deus para enganar as pessoas, e quer dizer, se deixa enganar, porque quem tem uma Bíblia, ela não é enganada. Se você lê a Bíblia, veja, sem nenhuma particular, sem nenhuma particular interpretação, particularidade, eu queria dizer, ele é minha esposa, então. Veja, quando nós olhamos para a Bíblia sem nenhuma particularidade, veja, sem defender uma tese, não, eu acho, não, eu não, veja, nós não temos, já está tudo achado, está aqui, ó, perfeito, claro, veja. Ah, irmão, mas é complexo? Não, não é complexo. Basta você, é simples. É simples. Então nós, desde os evangelhos, Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Ah, Senhor, tu sabe todas as coisas, então apacenta as minhas ovelhas. Veja. Veja bem. Foi ali, não na pessoa de Pedro, mas na revelação. Veja, que Pedro, Deus deu a Pedro. Então veja bem, irmãos. E Jesus mesmo aqui onde nós lemos, veja. Isso aqui, irmãos, veja se precisa um PhD em teologia, um doutorado em... Veja bem. Veja. Olha. E quando entrardes numa casa, vamos ler no versículo 11. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali até que vos retire. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Veja bem. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo, irmão, vai haver um dia que, veja, teremos que nos apresentar diante do Todo-Poderoso. Aí não tem mais para onde correr. Ou nós corremos para abraçá-lo, ou seremos precipitados nas trevas exteriores. Ali, e como eu falei, eu estava falando com a minha esposa, aquela treva que Deus mandou sobre o Egito, ela era tão densa que ela podia ser apalpada. Veja, uma pessoa não via outra, um na frente do outro, veja, mas estavam somente na escuridão. Agora, naquele dia, para quem não deu devida atenção para a doutrina dos apóstolos, vai ter um agravante: trevas e ranger de dentes. Agora você imagina, as pessoas vão morder os dentes de tanta, veja, por quê? Porque preferiram ser seduzidos por Satanás do que por Deus. Veja,
Preferiram uma doutrina anticristã do que uma doutrina cristã. Não me venha com churumelas, eu quero saber quantos milhões de membros tem a tua igreja, quantos anos ela existe, a verdade é uma. Isso não vai te colocar no paraíso naquele dia. O que nos coloca lá é sujeição à palavra de Deus, obediência. Não adianta eu querer sacrificar. Veja, não adianta. Por mais bonito que seja, por mais bonito que seja, meu irmão, saia dessa doutrina anticristã. Saia dessa doutrina anticristo. E como diz Jesus, venha aprender de mim que sou, que sou manso. Amém. Venha aprender de mim, Jesus nos chama, e Ele está, Ele está acessível. Jesus disse assim, eu não vou lançar nenhum fora. Amém. Agora, se você o deixar eu me fazer, se eu quiser me fazer de bobo, me perdoe a sinceridade, porque é isso que você está fazendo. Veja bem. Você está fazendo, você está fazendo, estão te fazendo, você não, porque hoje, irmãos, era no mínimo para a pessoa desconfiar, ficar, religião para tudo quanto é gosto, tem religião até do nudismo. Você já pensou uma coisa dessa? Hein? Quando Deus abateu um animal inocente para cumprir a nudez de Adão e Eva? Hein? Irmão, em nome de Jesus, hein? Para desfrutar de um dia de me banhar numa praia ou numa piscina, eu tenho que estar nu. Minha esposa tem que estar nu. Irmão, isso é desculpa esfarrapada do diabo. O diabo colocou isso na tua cabeça. Sai dela, porque o Bíblia diz, veja bem, que nós temos que viver em santificação. Amém. Se o homem olhar para uma mulher e desejá-la, ambos cometeram adultério, irmão, em nome de Jesus. Hein? Agora, se a mulher está dentro daquilo que Deus, aquilo que Deus preparou para ela não tem culpa de ser bonita, ela não tem culpa de ser atraente ao meu olhar, né? Ela não tem culpa. Agora, quando ela sair disso, irmão, em nome de Jesus, ela vai ter que responder por dezenas, para não dizer centenas de adultérios. Aí você vem me dizer que, irmão, veja, quando a pessoa, irmão, ontem não, qual foi o último dia que nós fomos expor lá embaixo? Foi segunda-feira? Foi segunda-feira, né, irmão João? Foi segunda, né? Segunda, né? Veja, um jovem senhor, vamos dizer assim, de uma religião libertina, porque eles confundem liberdade com libertinagem. De uma religião libertina, ele se sente escandalizado quando uma mulher entra na igreja com essas roupas de... Então é isso, irmãos. É isso, está tudo aí, Um homem temente a Deus, caridoso, orava de contínuo a Deus, mas teve que chamar aquele, um centurião, um alto escalão do exército romano. Um centurião, ele tinha um pelotão de 100 soldados no seu comando. Teve que chamar um semi-analfabeto chamado Simão Pedro, porém cheio do Espírito Santo. Aleluia, 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 Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo. Aí quando você vai pregar o batismo em nome de Jesus,
sem nenhum pudor. Tu prefere acreditar em Pedro, em Paulo, do que em Jesus Cristo? Veja, quando Jesus disse: se tu falar contra o Filho do Homem, tu vais ser perdoado. Agora, se tu falar contra o Espírito Santo, e a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Aleluia! Veja, irmão, quando eu recebi aquele folhetinho, você crê na Bíblia? Irmão, aquilo revirou minha cabeça de um jeito. Eu digo, mas meu Deus, como eu pude andar tão atolado na ignorância espiritual? Veja, como eu pude andar tão atolado, veja, na ignorância espiritual com a Bíblia? Veja bem, por quê? Porque quando nós formamos um conceito, irmão, por isso a Bíblia diz: as profecias desse livro não é de particular interpretação. Veja, e para nós encerrarmos, bem, a Bíblia Sagrada não é de particular interpretação. Assim, agora digo assim: se o homem, irmãos, isso já é muito comum, eu tenho falado isso há muito tempo, graças a Deus, né? Se o homem pudesse manipular as Escrituras, veja, pode manipular a pregação, né? Mas em si, esses livros contidos neste livro, a primeira coisa que o homem faria era arrancar dentre as páginas deste livro sagrado o livro de Atos dos Apóstolos. Era a primeira coisa que o homem faria. Veja, arrancar o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos cantar um hino. Deixa eu ver aqui um corinho bem legal aqui que a gente gosta de cantar. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Quero acordar cantando, quero acordar cantando, quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Quero acordar cantando, quero acordar cantando, quero acordar cantando e louvando ao Senhor Jesus. Quero acordar cantando, quero acordar cantando, quero acordar cantando e louvando ao Senhor Jesus. Pai Celestial, glorificado seja o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus Cristo.
Despede teus filhos, Pai, debaixo das tuas potentes e santas mãos, Pai. Livrando-nos, Senhor, dos acidentes naturais, mecânicos e humanos. Livrando-nos, Senhor, do homem fraudulento. Pai querido, Criador dos céus e da terra. Abençoa, Senhor, a Jerusalém. Abençoa, Senhor, a Jerusalém. Glórias ao teu nome, Pai. Abençoa, Pai, a Israel. Ó Deus bendito e santo. Ó Deus Todo-Poderoso. Obrigado por mais esse privilégio, Pai. Despede-nos, Senhor, entre irmãos. Mas, Pai querido, fica mais um pouquinho. Fica conosco, Senhor. Vá conosco, Senhor, até os nossos lares. E fica conosco, pernoita conosco, Senhor. Ó Deus, queremos tomar um café da manhã contigo, Pai. Queremos ceiar contigo, Pai. Ó bendito e santo Senhor Jesus. Fica conosco. Fica conosco, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus bendito e santo, 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 santo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos te pediam na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Deus os abençoe e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe um ao outro e até domingo, se Deus quiser. Deus os abençoe.